Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma live pela Casa Fraterna Novo Caminho, que teremos a oportunidade de estudar mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Boa noite, quem está entrando. Boa noite, Edna, Di, Mari, boa noite. Oliveira, Cláudio, Marcelo entraram, beleza. Vamos lá. Martins S. Caroline C. Boa noite. Vamos lá. Entrando. Ok. Deixa eu levantar aqui que cortou a cabeça. Aê. Olá, boa Olá. noite. Boa noite. Boa Tudo noite a bem? todos. Muito boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperar mais um pouquinho. 10h01 ainda. A gente espera mais um pouquinho. O pessoal Quem entrar. quiser pegar água ainda, quem ainda não pegou a aguinha para fluidificar, dá tempo. Sim, sim. Aguinha, eu pego uma garrafa mesmo. Muito bem. Noite, Vilda. Boa Noite. noite. Quem tá aqui? A Mari, boa noite. Cláudio, Aira. Carol. Isildinha, Renata. Boa noite. Silvia. Muito bem, muito bem. Muito bem. 10 e 2. Hoje é grandinha, né? A É, lição. Inclusive, a gente pode revezar, né? Inclusive, é, pensando aqui. É para você não se pode. cansar de ler. Né? Porque vai... Hoje é maiorzinha, né? É, Vamos lá. nós Então, vamos até o item 3, né? é 8 em Então, 3, bastante coisa, hein? é O tempo hoje vai ficar curto, bastante hein? coisa. Até Vai, meia-noite, vamos tranquilo? começar. Todo mundo? Não. Ah Não lá, a mesmo. Mari já pôs um sorrisinho. Amanhã é sexta ainda, né? Amanhã é dia ainda, né? Dia útil. Muito bem, tô brincando. Pessoal, nós vamos então falar sobre o capítulo 15 hoje. Sim. Fora da caridade não há salvação, né? É. O Você capítulo é quer começar curto. ou eu começo? Eu começo, então. O capítulo é Então, curto, vai lá. é um dos menores do Evangelho, Interessante. porque depois a gente fala. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O item é o necessário para salvar-se. E bom samaritano em seguida. A passagem é a seguinte. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitastes-me. Estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere, te fomos ver? E respondendo o rei lhe dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber.
Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. É grandinho. Foi reunido pelo Allan Kardec. E aí, uma outra lição que vem agora. Pode ir. Quer que eu continue? Vamos fazer o seguinte, eu leio essa aqui também, aí a outra parte você lê, que também é grandinha, né? Vamos lá. Segunda passagem bíblica é a seguinte, reunida por Allan Kardec aí estrategicamente, nesse mesmo capítulo. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Repetindo, a pergunta foi: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Aí vem. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. De palavra, hein? Estalajadeiro. E lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E respondeu logo o outro: Aquele que usou com o tal de misericórdia. Então Jesus disse: Pois vai e faze tu o mesmo. Está em Lucas, capítulo 10, 25 e 37. Pois é. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo
eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Os homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, deviam apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre um futuro à verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, que se espera o justo e a infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerados na sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e a sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aqueles que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Que se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ufa! Foi. Hoje é grande mesmo, né? E é tenso. Tem duas lições bíblicas grandes e mais a explicação do Kardec. Então, por isso essa leitura mais ampliada hoje, né? Boa noite para quem entrou agora. Isso, muito boa noite. Para quem a gente ainda não teve oportunidade de saudar, vamos lá. É o capítulo 15. Isso. Fora da caridade não há salvação. Muito bem. Então, esses dois ensinamentos bíblicos, né? Condizentes, por isso que eles foram reunidos, é isso que a gente estava comentando, né? Uhum. Pelo Allan Kardec. Ele pegava esses textos, essa parte moral, isso aqui, né? O Evangelho é feito disso, dessa parte moral, né? Dos ensinamentos do Cristo, dessa parte moral. E lá, essas paradas ficaram em outros livros da codificação. Por exemplo, né? Milagres da vida, Jesus Cristo, não está aqui. E é só a parte moral mesmo. Foi de propósito. E ele faz essa reunião, né? Na pesquisa dele, ele faz essa reunião de lições. Nessa primeiro julgamento, né? Sempre simbólico. Sempre. Então tá lá. Ele compara com pastor. Essa figura de pastor, ela é francamente conhecida, né, por nós. Hoje é líder religioso mesmo, da igreja evangélica, chama pastor. Né? Por quê? É à toa? Não, é isso mesmo. Né? Vem daqui, desses textos. Porque o bom cristão, ou aquele que se abre aos valores cristãos, pelo menos,
mesmo que não seja cristão, né? E valores cristãos não estão contidos só no cristianismo. É bom que se diga. E, às vezes, no ateu, né? Um ateu tem valores cristãos e pronto. Não há que se fazer nenhum tipo de julgamento, como acabou de ler aqui no final. Mas, enfim, voltando à questão aqui, a lição. Compara aí pastor, né, e ovelhas. Ovelha é aquele que segue. É uma figura dócil, a ovelha. Né? É considerada uma figura dócil. Então ele fala, nenhuma de minhas ovelhas se perderão, por exemplo. Ele fala isso em uma passagem. Nenhuma de minhas ovelhas. Esse ser, né, que segue, de fato, os ensinamentos. Não vai se perder. Ele garante isso. Eu garanto, não vai se perder. Né? Ele fala assim, mais ou menos. E cabritos aí já é uma figura mais arredia, né? Considerada aí para demonstrar o ser rebelde. É isso. Então, simbolicamente, ele vai dividir. Quem vai entrar no reino dos céus, simbolicamente, e quem vai, simbolicamente, para o fogo eterno. Né? Só simbólico mesmo, simbologia, falando a língua da plateia. É isso? O discurso, bom orador, ele tem que adaptar o discurso à plateia. Não adianta. Você tem uma plateia de crianças. Você vai chegar falando de metafísica, né? Vai chegar falando adulto, sobre dependendo. isso, sobre, sei lá, matemática financeira para crianças. Eu não posso participar dessa aula que eu não vou entender nada. Nem eu. Nem eu, adulto. Mas, enfim, tem que adaptar o discurso, né? A cada plateia. Ele, da mesma maneira, fazia isso. Pegava lá o que eles já tinham em mente, que era das escrituras, das leis, dos profetas, etc, etc, e baseava o ensinamento nisso. Então, trazia esse exemplo. Ovelhas, cabritos, vai à direita, para quem, né, seguiu os ensinos, né? E aí é curioso, porque nem mesmo as ovelhas sabiam. Essas ovelhas sabiam por que eles estavam indo para o reino dos céus, né? Por que eles estavam recebendo a glória? Alguma coisa do tipo, né? A recompensa, vamos dizer assim. Qual o mérito? Eu nem te vi. Né? Você está falando que eu te dei alimento, te cobri, te hospedei. Eu nem te vi. E aí, ele traz a lição que se aplica ao outro lado também, embora em sentido contrário, né? Como se fosse uma moeda, um lado cara, coroa. A mesma lição, falando, olha, não a mim diretamente, né? Eu não preciso, não com essas palavras, mas é isso que fala. Eu não preciso. Mas se fizesse a um desses pequeninos aí, qualquer um desses, é a mim. É a mim. Que fazes? É a mim. Então, faz sentido demais. E aqui a gente traz de novo aquela lição em que ele fala, né, se não amas nem ao seu irmão a quem vedes, como é que vai amar o pai, né, a quem não vedes? E nessa lição ele fala, de novo, nesse mesmo sentido. Olha, se vocês fazem a esses pequeninos, qualquer um deles, pode ser o menor deles, o menor deles, é a mim que faz. Então, é uma maneira de religar. É a maneira. É a maneira. É a única. É a maneira. Fica bem claro, é a única maneira. É a maneira de religar ao Pai. Né? Tem até aquele texto, aliás, que está publicado no perfil da casa, depois olhem lá a lição inteira, que é legal demais, é legal demais. Fala no contexto da mediunidade, mas não é só mediunidade. Né? Lá fala da prática da caridade, na essência. É basicamente para exemplificar o que se pode fazer e o que qualquer um pode fazer. Basicamente isso. Você fala o texto de quem quer ser médium? Isso. Lá tem um texto que fala isso, né? Quem quer ser médium, e tem várias mediunidades. Mediunidades, né, descritas ali. E dentre elas, por exemplo, né, mediunidade de, por exemplo, efeitos físicos. Pegar uma vassoura e varrer o centro, e varrer, ajudar na limpeza. Né? Ali é no contexto do centro, mas se aplica na vida toda. Né? Mediunidade de cura. Vai fazer um pão, um chá, um almoço, uma sopa, né? E dar alimento para quem está precisando. A cura. Tem a autocura, que é do corpo, né? Colocar em movimento, carregar a cesta básica, morro acima. Tem essas, né, pegadas aí. Evidência, aí que tá, aí que eu chegar. Vejam Cristo nos olhos do irmão. Enxerga o Cristo e para de julgar. Aí que tá. Ligar.
Está ligando, está vendo um Cristo nos olhos de um irmão. Né? Cristo, por exemplo, nos via como irmãos, né? Nos via como semelhantes. Ele sabia que a gente não estava nem perto de chegar no grau de elevação dele. No entanto, nos via como semelhantes, nem um pouco arrogante. Nem um pouco arrogante. Né? A humildade, a figura da humildade. Né? Mesmo podendo, entre aspas, né, ser arrogante. Se podendo, entre aspas mesmo, porque o cristianismo, mais arrogância igual a equação impossível. Colocando em fórmula matemática. Eu acho que eu nem sou bom em matemática, mas... Né? A gente nem gosta disso. Eu não me dou... Matemática não se dá bem comigo e vice-versa. Mas, enfim, colocando uma fórmula, arrogância mais cristianismo igual é impossível, resultado impossível. Não tem como. Né? Por isso, não teria acenando, né? Mariana, que entrou, boa noite. Boa noite. Então, começa assim, a lição. Quanto É interessante... Oi. Pode falar, gente. Pode falar. É interessante que ele coloca aqui, nessa outra parte, quando ele vai falar, né? Que ele já está lá com aquela questão do doutor da lei, que se levanta para questionar. Tentar. Mais uma vez. Para tentar, né, justamente para testar, né, o quanto ele era o mestre ou não, né? E por que ele queria tentar? Porque às vezes ele era tão tentado. Mais uma vez, é a época, né? A cultura do povo daquela época, né? Eles eram ensinados nas escolas. O primeiro ensinamento, né? O primeiro mandamento, que é o amarás a Deus sobre todas as coisas, era tranquilo, de boa. Assim, porque eles repetem isso, né? Os judeus, eles repetem isso, eles repetem 3 vezes ao dia, né? Essas leis. Ao levantar, né? No meio do dia e ao se deitar, eles precisam repetir, né? Que é o que está escrito na lei. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, né? Então, eles repetem isso. Só que essa lei para eles era muito tranquila. E o que eles entendiam, né? Interessante, eu estava pesquisando algumas fontes e eu achei interessante uma explicação que o Haroldo Parente faz, o Haroldo Dutra. Verdade. Eu achei interessante uma explicação que ele fala, né? Que quando eles colocam essa questão, amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, o coração para os judeus, ele não era só o sentimento, era a inteligência também, né? Eles enxergavam o coração diferente de nós, que a gente coloca o coração como o centro dos sentimentos, né? Para eles, não. Para eles, o coração era o centro de toda a razão, de toda a inteligência, de toda a sabedoria. Então, assim, para amar a Deus de todo o coração, era preciso aprender, né? Além de colocar toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria e todo o sentimento, era preciso também aprender a controlar as suas paixões. Porque se não fosse possível controlar as paixões, você estaria com o coração dividido. Então, não era possível amar a Deus. Só é possível amar a Deus quando o coração está uniforme, né? Que a gente tem o lado bom, o lado ruim, né? Tem hora que a gente faz coisa boa, tem hora que a gente faz coisa ruim. Então, eles já tinham entendimento que esse coração ele precisava estar unificado. Não podia ter o lado bom, o lado ruim. Tinha que estar unificado. Tinha que ter esse exercício desse controle das paixões. Porque senão você não ia conseguir amar a Deus. É interessante isso, né? Eles já sabiam disso. E de toda a sua alma, né? Porque eles, na época, eles não separavam a alma de corpo, né? Uma coisa só. Né? E então, que não era assim, uma coisa que eles falavam, não me venha só com sentimentos e palavras. Para amar a Deus de alma,
É preciso demonstrar com gestos. E é por isso mesmo que o costume, né, daquela época era fazer aquelas longas caminhadas, né, aquelas Sim. peregrinações, os sacrifícios, porque esses eram os gestos, né? Eles estavam amando a Deus de toda a alma, eles precisavam demonstrar com ações, né? E também amar a Deus com todas as forças para eles naquela época era que todos os bens materiais que as pessoas tinham que ficar a serviço de Deus. Eles não poderiam fazer maldade com os bens materiais que eles tinham. Essa era a força. Amar com todas as suas forças era a parte material. Com toda a força, né? Mesmo concreta, né? Que eles tinham. Então, até aí, ok. Mas aí, quando Jesus falou amar o vosso próximo como a si mesmo, aí o povo se dividiu, né? Aí criou-se duas vertentes. Uma pequenininha, bem pequenininha assim, que entendia que o irmão era um irmão, né? Todos os irmãos. E só que a maioria entendia que o irmão era, tipo assim, todo mundo de Beraba. Se viesse de Divinópolis já não era amado. Era dividido já o negócio, já Já não seccionado. podia, não preciso te amar não, porque você tá fora daqui, ó, do meu bairro Saiu do limite aqui. aqui, já era. Já não pode. Não preciso, não tem obrigação. E coisa interessante é porque é o seguinte, chegou lá esse doutor da lei para tentá-lo, e nisso eles vinham de uma caminhada exaustiva, não conseguiram, no deserto, né? Que lá é tudo deserto, né? Imagina na época, hoje É, ainda tem bastante coisa, mas na época, desertão puro. Ele estava andando com os discípulos, com os apóstolos, e não conseguiram hospedagem e tal, na Samaria, aí eles foram para lá, chegando em Jerusalém. E aí chegou lá, cansado, com fome, e esse doutor da lei veio tentar. Primeira coisa. Primeira já coisa. estava aquele dia super legal, super Legal. tranquilo. O melhor estado do ser humano é cansado e com Com fome. Né? fome, Fica numa tranquilo. paciência, né? Fica numa, né? Geralmente. Compaixão, 100%, né? Zen, com fome e cansado. Né? Tem certeza. Quem fica zen com fome e cansado, coloca aí, eu fico zen com fome e cansado. Comenta aí que a gente vai fazer uma prece especial para você. Distinto. É. Não, tô brincando, né, gente? Mas enfim, veio para tentar. A primeira coisa foi tentar. E desafiar o sujeito. Curioso tudo bem, fez lá a pergunta dele, né? Que, como é que faz para entrar na vida eterna? Desse jeito. É uma pessoa capaz de De tudo, com tudo. certeza. Se tiver com fome, cansado e bem-humorado, Sim, é uma nossa, pessoa realmente você está indiferente. diferenciado. E aí ele fala, Só como que que faz não, para entrar na vida eterna? Né? E, no entanto, Jesus ele redargue, né? Ele faz outra, devolve a pergunta com outras duas. Sim. Primeiro, o que está escrito na lei? Você está me Aí perguntando ele como é que fala. faz para a vida eterna? Tá, tudo bem, então tá. O que está escrito na lei? A lei, nas escrituras, né? A lei ele sabia de Pentateuco. cor, que é essa, né, que a O cara é gente doutor lê. da lei. E como lês tu? O que está escrito e como lês tu? Que é diferente uma coisa da outra. Né? O que está escrito lá e o que Né? você entende disso? Tipo assim. Uhum. Aí ele foi. Ele queria ser o avaliador e foi avaliado. Né? Não é isso? Queria ser o examinador, falar, não, vamos ver se esse cara sabe. No entanto, ele foi o examinado, né? E foram devolvidas duas perguntas. Só que o sujeito é orgulhoso, vaidoso. Ele, eu vou responder, lógico que eu vou. Pá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo de todas as suas forças, né? Todo o seu coração, sua alma e todas as suas forças, e teu entendimento sobre as coisas. Uhum. E ao teu próximo como a ti mesmo. Deus falou, muito bem, parabéns. Foi o avaliador. Você está de parabéns. Né? Faze isso e viverás. E aí, no entanto, ele não satisfeito, né? Não, tudo bem, mas e quem é o próximo? Desafiou. Vem a parábola do bom samaritano para falar, para explicar só o que é isso. Quem é o próximo? E como é que funciona esse negócio de próximo, né? Amar ao próximo. Né? Quem é próximo? Quem que é próximo? Quem está perto de mim? Né? Enfim.
E aí ele faz toda aquela, narra a história que a gente leu, né? Que o cara estava descendo de Jerusalém para Jericó. Descendo. Duas interpretações possíveis. Uma material, puramente, outra espiritual. Material, primeiro. Descendo geograficamente. Jerusalém é mais alto mesmo. Simples assim. Jerusalém está a 700 e alguma coisa metros de altitude e Jericó menos 250 metros, né? Abaixo do nível do mar. Um buraco. Né? Verdadeiro buraco. Está descendo o buraco. No entanto, lá era uma rota comercial. Essa rota de Jerusalém para Jericó era comercial mesmo. Então, a princípio seria um comerciante aí andando, né? E despertava lá pessoas para trabalhar, mas despertava interesses de quem queria roubar. E assaltar. Foi o que aconteceu na história contada. Vieram aí pessoas e levaram tudo que ele tinha e desceram a lenha. Roubo mesmo, né? Emprego de violência para subtrair bens. Roubo clássico. E que mais? Aqui deixou ele meio morto. É assim que está escrito aqui. Bateu Semi-morto, nele, meio morto, etc. E aí vem as figuras emblemáticas da questão. Faltou falar da segunda, né? Do segundo ponto, prisma, lá que é o espiritual. Descer de Jerusalém a Jericó, sob um prisma espiritual, pode ser baixar a vibração. Baixar a vibração. O padrão vibratório. E entrar em sintonia com esses sujeitos aí que estavam já preparados para dar um bote. Né? Pessoas mal intencionadas. Ou espíritos mal intencionados. Né? Então, pode significar essas duas coisas. A descida geográfica mesmo, na caminhada, na rota comercial, e descer energeticamente, vibracionalmente, e abrir a guarda para esses acessos, esses ataques que podem ser sofridos por nós e nos deixar mal mesmo na vida. É isso. Deixar mal na vida. Bom, voltando aqui à história. Semi-morto, né? Passava lá as figuras emblemáticas. Sacerdote, 1. Levita, 2. Samaritano, 3. Sacerdote e levita, pode juntar num só. Religiosos. Religiosos, sabiam de cor salteado. O que deveria fazer numa situação dessa? Sabiam as leis. Em tese, pessoas instruídas na lei. Na lei da época. Mas a lei da época tinha já o decálogo. Então, né, já tinha o centro aí, a coluna da coisa toda. Então, poderiam fazer muito bem. Sabia que a coisa era o amor. Né? O caminho era esse. E nada. A expressão usada é parecida. É ao largo. Passava ao largo. Vendo-o, viu lá o sujeito, passou ao largo. Ignorou mesmo. Ignorou. Tratou com indiferença. Não sentiu. Não teve empatia nenhuma do sujeito que estava ali caído, semi-morto. Não estava morto. E foram embora. Vou cuidar da minha vida. E pronto. Estou só de passagem. Eu não tenho nada a ver com isso. Finge que não vi, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É indiferente. Você escuta tanto isso, né? Eu não tenho nada a ver. Mas isso eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho isso eu não fui eu que fiz, eu não estava lá. Cada um com seus problemas. Tem sua aplicação, mas às vezes é desvirtuado. Realmente, cada um com seus problemas, mas eventualmente, não. Tudo com equilíbrio, né? Tá. E aí veio a terceira figura emblemática, que é o centro da história toda, já que dá nome à parábola. Bom samaritano. Notícias históricas dos samaritanos. Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, notícias históricas mesmo. Está escrito aqui, ó. Notícias históricas. E tem lá os samaritanos, cadê? Isso dá para ver aí. Dá samaritanos, grifadinho, bonitinho. Né? Então, isso tem essa introdução no Evangelho segundo o Espiritismo para quem não está habituado. Lá fala, Samaria era uma capital do reino dissidente de Israel. Dissidentes de Israel. Ou seja, era o cara que está em Divinópolis e eu não preciso amar. Em tese, o inimigo ali de dela. Vou amar só quem está em Uberaba. Só quem está em Uberaba, exatamente. O Allan Kardec, ele menciona assim que é como se fossem os protestantes da época. Sim. O centro das ideias é o mesmo, é o Pentateuco. No entanto, diferente. A visão, a interpretação diferente sobre o mesmo fato religioso. Né?
Uhum. Então, dissidentes, teve guerras. A coisa era tamanha, a aversão, né, que tinham um por outro, né, os samaritanos e quem morava em Jerusalém, que os samaritanos, para tomar essa cisão, né, tornar essa cisão, essa divisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém para rezar, eles construíram um templo próprio. O templo de Jerusalém era o templo de Salomão, aquele, né, que foi destruído, construído. Então, eles construíram um templo próprio, não tem nem que pisar lá. Então, era um negócio, um clima bem tranquilo, né, amistoso, né, 100% tranquilo para andar ali. Né? E os samaritanos são esse pessoal dessa... Para alguns, é a mesma coisa de Beraba-Berlândia. Uberlândia. Brincadeira. Davi, Um grau bem menor, bem menor. E etc. Então, inimigos. É como se fossem inimigos, mesmo, desprezados. Os samaritanos eram desprezados por aqueles que estavam em Jerusalém, desprezados mesmo. E o samaritano, nessa parábola, foi quem foi tomado por compaixão. Esse sujeito, herético, né? Igual eu falei, pelos judeus era considerado herético. Tipo, você faz tudo errado. Você desvirtua o texto. Né? Então, herético. Está no caminho todo desvirtuado. E Jesus pega essa figura para colocar no centro da história. E falar que essa figura, que não foi o sacerdote nem o levita, foi tomado de compaixão. Começa aí a quebra do maniqueísmo. A gente fala muito aqui, para acabar com esse negócio, né, de maniqueísmo. Ah, o outro é o bonzinho, o outro é o mauzão sempre. Não tem nada, existe. Nada a ver. Nada estático. Nada. No caso, ele usou de alguns métodos, né? Primeiro, ele tratou ali das feridas. Deu os primeiros socorros com o que ele tinha, azeite e vinho. É o que está escrito ali. Limpou as feridas com isso. Fez ataduras, pôs o cavalo, levou para a hospedaria. Deixou lá. Ainda deixou mais dinheiro e falou para o sujeito, olha, deixa ele aí, cuida dele. Cuida dele. E se precisar de pagar mais, na volta, pode deixar que eu cubro isso aí, né? Não vou te deixar trabalhando de graça. Pode deixar. E assim foi feito, né? Então, prestou integral assistência ao sujeito. Tratou das feridas, pôs o cavalo, levou para a hospedagem, deixou hospedado e falou para o hospedeiro tratar integralmente dele. Não foi um simples, aqui, ó, toma suas feridas aqui, agora você pode andar, vai embora, tchau. Não. Né? Integral mesmo, deixou. Fez muito além do que, entre aspas, precisaria, né? Ser feito. E aí, nessa questão, né, foi um tapa na cara, de luva, de pelica, na cara do pessoal ali. Primeiro por usar essa figura, né? E aí levar o sujeito. Depois por mostrar toda essa atenção, essa compaixão, essa generosidade, né? Solidariedade. São esses valores, né, que está aqui, que o Kardec coloca a caridade como sendo uma superestrutura, né? Um gênero, como se fosse um gênero, dentro do qual estão contidas as outras virtudes. Tipo, que? Humildade, mansidão, benevolência, justiça, etc. Lembro aqui, mais uma vez, Livro dos Espíritos, pergunta, salvo engano, 886, que é quando o Kardec perguntou, né, para os espíritos, mas o que é caridade? O que consiste caridade? E vieram aqueles caracteres, né? A gente sabe que já é uma superestrutura. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Só ali, só isso. Aqui ele já acrescenta algumas coisinhas, né? Humildade, mansidão, benevolência, justiça e etc. Ou seja, tem mais. Isso é caridade. Assim como amor. O que está contido no amor? Tudo. Tudo. Amor é uma coisinha só? Não, é um monte de coisa junto. Né? É o amor. E aquela outra coisa que eu falei já que havia essas dissidências aí, inclusive religiosas, ele coloca, mais uma vez, que não interessa. Espera aí. Um minutinho. Eu achei interessante quando ele pergunta.
né? E a resposta também do doutor da lei. Qual desses três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? No final, É. E aí o doutor ter que responder, né? Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhes disse Jesus, e fazei o mesmo. Isso é a lei, né? Foi 100% avaliado. Chegou com postura de avaliador e foi 100% avaliado, até o final. Foi feito Sim. mais pergunta do que tudo, né? Depois da história, ainda perguntou, o que você entendeu da história? Tipo assim, essa historinha que eu acabei de te contar aqui, como se fosse uma Qual é a criancinha, o que você moral? entendeu dela? Qual Aí é a ele fala, moral ele dessa responde história? corretamente, ele era um sujeito muito inteligente, doutor da lei. Sim. Não é alguém... Não é porque a gente pega Jesus falando, parece tranquilo demais, moleza, mas não é, porque é Jesus. Porque o pessoal todo, esses que vêm tentar, não é qualquer um que vem tentar. São Uhum. sujeitos São pessoas muito extremamente inteligentes, intelectualizados. sim, estudiosos, né? Que tinham Extremamente. tudo, que sabiam, conheciam tudo, Tudo, né? Todas as tudo, matérias, tudo. tudo. Não, não eram pessoas, né, de simples, digamos, convencimento. Qualquer coisa Uhum. convenceria. Não, não. Né? E, no entanto, Jesus parecia, quando falava com eles, fazia parecer que eles eram tipo crianças mesmo. É, tipo bobo. É igual o pessoal que entrava no ringue para lutar com o Muhammad Ali. Parecia amadores. Parecia boxeador amador. Bruce Lee. Né? O pessoal das artes marciais lá, mestre, ia lutar com o Bruce Lee, parecia amador. Né? Né? Jesus, quando chegava para ensinar a moral, esses que eram doutores da lei pareciam crianças. É assim, É, quando o sujeito está num nível diferenciado, cabe é, humildade para ouvir o que o sujeito tem a dizer. Né? Porque a gente realmente é criança, perto dele é criança mesmo. Somos crianças espirituais. aqui na lição, quando ele continua falando da moral, né? De todos os ensinamentos do Cristo, a caridade e a humildade sendo as duas virtudes, assim, em todas as lições, né? Aí ele ainda exemplificou todos os bem-aventurados, os brandos, os pacíficos, os misericordiosos, todas as lições, né? Que são exemplificados a humildade e a caridade. Não tem outra coisa mais que ele fale mais do que a caridade e a humildade, né? E são totalmente contrárias, né, ao orgulho e ao egoísmo. Porque uma pessoa orgulhosa e egoísta, em maior ou menor grau, ela não vai conseguir, né, fazer a caridade como ele ensina, né, com total desprendimento, com completa, assim, sem julgamentos, né, sem julgamentos. E desprendido mesmo a qualquer pessoa, né, quem quer que seja. Caridade para sem olhar a quem. Como ele ensina a caridade, nós, egoístas e orgulhosos, não conseguimos fazer ainda, né? É. Eu acho que E por é o isso, grande. hum, Fala, pode falar. por isso, esse capítulo é pequeno do Evangelho. Porque a caridade é todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Então não precisa de um capítulo enorme falando, né, sobre a caridade, porque todo o Evangelho é caridade. É nada mais, nada menos do que isso, ensinando sobre a caridade. Né? Com todos esses caracteres aí que a gente mencionou. Né? Antagonistas naturais do orgulho e do egoísmo, humildade e caridade. Então, muito interessante, né? E ele nos convida à ação o tempo inteiro. A ação. O tempo inteiro. Nessa parábola do bom samaritano, uma vez mais, convidando-nos a agir. 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 Não é toda E hora que vai ter colocando. alguém caído aqui, né, do Uhum, lado, pra você levantar e levar com a estalagem, pôr na sua cavalgadura e levar com a estalagem, né? Isso é coisa da época. São várias as uhum. maneiras. Uma vez mais, são São vários. várias, várias. E o potencial de cada um é suficiente. Suficiente. Pô, algumas coisas vão demandar conhecimento próprio. Vão. Né? Por exemplo, esse samaritano, ele teve que tratar das feridas, prestar socorro. Nem todo mundo tem condições de Uhum. prestar socorro. Né? Então, ele era um sujeito ali adequado para esse tipo de missão. Agora,
Quer ver uma coisa curiosa? Que isso está no livro, deixa eu ver aqui, foi o livro, é no Cartas e Crônicas de Chico Xavier pelo irmão X. Uhum. Ele narra os bastidores, como se fossem os bastidores dessa parábola. E é exatamente assim que a providência age. A gente não alcança Deus diretamente, porque a gente não consegue ainda, e a gente não ouve Deus diretamente, porque a gente não tem capacidade ainda, mas tem os emissários de Deus que falam a mesma língua, então não importa. É isso mesmo, o mecanismo é assim. A gente fala com quem a gente consegue comunicar. E aí ele narra como se fosse uns bastidores, falando, por exemplo, o seguinte, que esse sujeito que estava semi-morto fez uma oração, e isso acontece. E isso acontece. Esse tipo de situação acontece demais. O trabalho da espiritualidade, a gente nem imagina, os bastidores. Fez uma oração, veio lá o preposto da providência, isso no texto do irmão X, colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele. Ou seja, ele fez uma prece, foi atendido, veio alguém, se posicionou ali ao lado dele. Né? Uma situação obviamente hipotética, mas é assim que a espiritualidade trabalha. Se posicionou ao lado daquele que pediu por socorro a Deus. E aí esse ficou lá posicionado esperando alguém com o coração aberto. Não tem outra expressão, não. É isso mesmo, coração aberto. Aí ele fala, o sacerdote veio, nada. Passou, não estava preocupado com isso. Levita veio, viu, não estava preocupado. Receptividade só houve no samaritano, no bom samaritano. Então é isso. O bom samaritano estava aberto a ajudar. E aí foi intuído. Esse preposto de Deus foi lá e falou para quem estava ouvindo. No caso, quem estava ouvindo era o bom samaritano. E aí aconteceu o que a gente já sabe. Isso está no livro Cartas e Crônicas, repetindo, do Chico Xavier com o irmão X. Muito interessante esse bastidor. Quem quiser depois procurar e ler do jeito que ele narra aqui. E mas que mais que nós temos aqui? Ah, de novo, né? A questão das práticas exteriores. Porque não importa. O pessoal da Samaria tinha práticas diferentes, né? De Jerusalém, por exemplo. E exteriores ainda. Não interessa. Uhum. Né? A essência da coisa é se vai se ligar ou não. Se vai fazer dar de comer, vestir, hospedar, igual falou na primeira passagem lá, bíblica, né? Aos pequeninos, a qualquer um mesmo. Qualquer um. É essa ligação. A gente É que aqui veio... ele pergunta, né? Se o juiz perguntou se em que ele estava, o que as ovelhas tinham de crença, né? Ele não perguntou nada, Nada. né? Exatamente. Qual é a sua posição social? Qual a sua crença? Ele não perguntou. Não Ele, uma foi isso ovelha, que ele perguntou para perguntou. ele, você sabe com quem você está falando? É, Não teve isso. E não vai ter. não, Na hora que ficar o não, corpo para trás, patrimônio é todo imaterial. Mais uma vez, bater nessa mais tecla. uma vez. Todo, integralmente imaterial. Integralmente, só isso. Hum. E Eu mais... gostaria da gente, como diz o outro, da gente só para fechar, da gente deixar essa frase ecoando aí para a gente ir dormir pensando nela. Que Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Então, eu gostaria que a gente ficasse aí pensando sobre isso, né? Como a única condição de salvação é a caridade. Se tivesse alguma outra, Jesus com certeza mencionaria e ele não fez. Então, para a gente pensar, né? No nosso dia a dia, nas nossas posturas, nossos comportamentos. Sim, estamos dentro da pandemia, mas tem muita coisa acontecendo e justamente muitas oportunidades, né, de praticarmos essa caridade que tanto escutamos e que tanto Jesus nos aconselhou.
não é mesmo? Sim, muito bem. Então, pessoal, mais uma vez agradecemos pela companhia, pela participação, né? E que possamos continuar nesse ritmo, né, de estudos aí em conjunto. A gente possa continuar aprendendo, fazendo essa asa do intelecto aqui desenvolver, para depois a gente conseguir desenvolver a asa do desenvolvimento moral, enfim, né, que isso possa ecoar na nossa mente, igual a Samanta falou, deixa essa frase ecoando, deixa isso tudo É, aqui ecoando na nossa cabeça para que a gente possa, enfim, agir, né? Pouco a pouco, dentro das nossas limitações, mas agir da maneira como a espiritualidade espera de nós e da maneira como nós podemos mesmo. Nós temos esse sim, potencial. Então, nos boa colocarmos a noite. serviço. Isso, isso. É basicamente isso, se colocar à disposição. Uhum. Foi isso que o Samaritano fez, se colocou. Gente, então, muito boa noite mesmo a todos. Um Boa noite. abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.